Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Pleiadianos. Estamos no programa Mitologar e, interrompendo um pouco a sequência dos assuntos que nós temos falados, hoje nós vamos falar sobre profecias de fim de mundo. Toda vez que acontece algo que muda a história do mundo, sejam pessoas, sejam crises geopolíticas, vêm as teorias de fim do mundo. Desta vez, o que levantou as profecias de fim de mundo, dessa vez é o falecimento de Sua Santidade Papa Francisco. Nós vamos falar de dois personagens exclusivos que está aí nas redes aí pipocando, trazendo medo, dúvida, amargura, descrença, que são as profecias de Nostradamus, novamente, né? E o do tal do São Malaquias. Bem, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, gente, e eu vou ser muito categórico. Qualquer vídeo, qualquer canal, qualquer site que utiliza-se de Nostradamus ou das profecias de São Malaquias para te pôr medo, te pôr dúvida, te pôr insegurança, faça um favor para você mesmo. Delete a conta. Apague a conta. Exclua. Se você segue, não segue mais. Se você está no canal, cai fora. Por quê? Porque são coisas que nós temos que entender que são pífias. Não dá para dar credibilidade nessas coisas. Eu vou começar com o Nostradamus, né? Ou Nostrademos, como diz o pessoal na brincadeira, né? Uma das profecias dele diz que um papa muito velho ia morrer e que um papa negro iria ser seu sucessor. Só que é o seguinte, gente, quando você passa papa negro, pode ser a pele, pode ser usar preto, porque, por exemplo, o hábitos dos jesuítas, ao qual Francisco fazia parte, as roupas, vestes, os hábitos deles são negros, por exemplo. E que também esse novo papa negro iria trazer mudanças radicais para a igreja. Então vocês começam a entender que por que as profecias de Nostradamus elas são desacreditadas? Porque ela é ambígua. Diante do que eu acabei de escrever para você, que é um dos trechos das profecias, ela pode se encaixar em várias situações, em momentos da história diferentes. Isso que eu acabei de falar pode ser do século 22, século 23, século 24, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, pode ser do século passado. Por quê? Porque ela não tem data, ela não tem descrições muito pertinentes, ela não tem formas de você mensurar isso de uma forma concreta, que você chega a um resultado definitivo. É isso, ponto final. E aí que acontece, como a profecia ela é ambígua, ela deixa uma série de interpretações que pode ser feita a qualquer momento, por qualquer um, em qualquer lugar. A imaginação da pessoa para interpretar isso fica livre à vontade. Então, qualquer situação que acontece no mundo, que muda o mundo de maneira geral, sempre vai estar em voga alguma profecia deste homem. E aí, eu falo para você, eu vou levar isso como verdade como? Como que eu creio nisso? Como que eu vou dar chancela para isso? Eu tenho que ser muito estúpido. Ou muito estúpido, ou uma pessoa esvaziada de conteúdo. Porque uma pessoa que tem conteúdo, que tem conhecimento, ele vai observando com o passar do tempo que isso é uma bizarrice. E aí os oportunistas vão aproveitar disso, porque já que é ambíguo, posso interpretar do jeito que eu quiser, da maneira que quiser, eu jogo a profecia e manipulo a profecia do jeito que eu quero, boto medo, boto dúvida, boto insegurança. Tudo certo. E eu vou lucrar com isso, obviamente, né? Então o que acontece? A primeira coisa é essa. O Nostradamus. Uma falácia. Tanto que os líderes religiosos, principalmente os católicos, ignoram completamente. Para eles, Nostradamus é um verdadeiro palhaço. E tem que ser, gente. Não tem sentido. Quanto ao São Malaquias. Bom, o São Malaquias, ele fez profecias para 112 pontífices. Tá? Só que, vamos lá,
O São Malaquias ele viveu de 1094 a 1148, tá? Então, do século de 1094 a 1148. Muito bem. E o início das suas profecias começou a partir de 1130. Só que nós temos que compreender o seguinte, que as profecias deste homem só foram descobertas e reveladas em 1590, no século XVI, já quase caminhando para o século XVII. E aí o que acontece? Pesquisando, os pesquisadores foram pesquisando essas tais profecias, porque lá na profecia o último Papa será chamado de Pedro II Romano. Pedro Romano II, né? Que irá governar sob tormentas, que irá destruir o Vaticano, e aí, com isso, virá o fim do mundo. Termina aí. Por que São Malaquias também é outro que a própria igreja dá descredibilidade? Vou explicar para vocês por quê. Isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu vou usar um exemplo de uma pessoa fictícia. Suponhamos que eu tenho aqui uma pessoa que nos acompanha, chama-se Margarida, e eu sou vizinho da Margarida. Eu sei dos problemas da Margarida, eu sei como que é a vida dela, onde ela cresceu, quem foram os pais, quem é o marido, quem é os filhos, quais são os problemas que ela enfrenta com o marido, com os filhos, os reveses. Eu sei da vida da Margarida, certo? Aí, se eu sei disso, eu sei que a Margarida ele é meio metida a superstição. Uma pessoa supersticiosa. Ela acredita em horóscopo, ela acredita em nave espacial, ela acredita em, sei lá, no ET de Varginha. Enfim, ela é uma pessoa que é realmente uma pessoa que é muito dada a esse lado místico da coisa. Beleza? Aí eu conheço um amigo meu que é metido a místico e ganha dinheiro com isso. Aí eu chamo ele para conversar. Sabe a Margarida, minha vizinha aqui? Aí eu conto a vida dela todinha para ele, com os mínimos detalhes, até o dia de hoje. Olha, vou arrancar dinheiro dessa idiota. Eu vou falar para ela que eu conheço um médium joia, vou apresentar, vou dar o seu número para ela, ela vai entrar em contato com você, você faz aí a sua trambicagem e depois nós rachamos a grana, hein? Beleza. Assim nós vamos para a parceria arrumar clientes para você e nós dividimos os lucros. Beleza. Aí eu vou lá, converso com a Margarida, vejo que ela está numa situação meio crítica. Nossa, Margarida, você precisa procurar alguém aí para te ajudar. Ah, eu tenho um médium aqui, ó, ele é muito bom, não sei o que, dou o número do cartão para ela vai lá, liga para o médium, marca uma sessão, ela chega para consultar com ele descreve a vida dela inteirinha, até o dia de hoje. Isso é mediunidade? Porque o que acontece, gente? Quando você pega a vida de uma pessoa e descreve ela inteirinha, pautado no conhecimento que já te passaram sobre a pessoa, ou por aquilo que a própria pessoa fala para você durante uma consulta, você consegue traçar o perfil psicológico da pessoa. Você consegue traçar o perfil social da pessoa. Então, a partir do momento que você consegue marcar, identificar o perfil psicológico, social, econômico, você consegue fazer o que nós chamamos de previsão. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem uma vida dificultosa, seu salário não dá para pagar as contas no mês direito, seus filhos te dão trabalho, teu marido é complicado, qual que é o futuro dessa família? Problemas. Problemas de ordem financeira, problemas de ordem afetiva, problemas de ordem conjugal. Isso é visível. Então não é questão de profecia, mas vai lá um espertalhão e faz isso. É exatamente as profecias de São Malaquias. Quem escreveu as profecias pegou desde 1130 a escrever sobre os papas, até chegar no Romanos Petrus II, que terminou ali. Porque depois disso tem mais nomes de outros signatários, outras profecias de outros papas, mas que não se encaixam mais. Sabe o que a pessoa fez? Não sei se foi só o Malaquias que fez, ou se foi alguém que utilizou dele. Mas pegou os papas da história e foi criando narrativas de profecias
que na interpretação você conseguia identificar qual Papa que a pessoa estava falando em questão. E aí você vem colocando aquilo até chegar no tempo presente. No caso, no tempo presente foi em 1130. E aí vira profecia, por quê? Porque tudo que está falado ali aconteceu. Então a pessoa acredita piamente que aquilo aconteceu, mas não é. Pegou-se coisas do passado, torna-se profecia e projeta aquilo para um futuro do passado. Para que vocês me entendem, né? E aí o que acontece? Por que acontece isso? Qual que é a ideia que deixou, que colocou o São Malaquias em descrença às suas profecias? É que no ano em questão, 1130, foi conclave, houve um conclave. E a profecia que começaram a descrever favorecia um cardeal em questão. Então, provavelmente, os adeptos deste cardeal, que achavam que ele deveria ser o novo sumo pontífice, utilizou-se dessas profecias para poder influenciar as pessoas, e as pessoas automaticamente influenciavam os demais cardeais para votar na pessoa em questão. Só que a pessoa não ganhou, a pessoa não se tornou Papa, não foi o Papa, entendeu? O Papa foi outro, então, não, a profecia. Então, vocês conseguem compreender essa questão de falácias, de profecias de fim de mundo? Agora eu vou falar de uma maneira bíblica. O Cristo deixou bem claro com todas as letras: ninguém sabe o dia nem a hora de quando, vamos dizer, né, esse possível fim do mundo irá acontecer. Somente Deus que está nos céus. Então, quer dizer, todas essas narrativas, tentativas de fim do mundo, porque morreu não sei quem, porque um outro presidente maluco entrou igual aí entrou Donald Trump no governo, né? Estão fazendo aí um monte de profecias, resgatando um monte de profecias que fazem alusão a ele, mas é ambíguo. Como se torna ambíguo, é fácil de você encaixar a profecia do que está acontecendo nos dias de hoje. É o famoso sapato bico largo. Calça, veste, né, calça os números menores, calça os números maiores. Ele encaixa-se. Então não é profecia. Não é profecia. Então o que eu quero deixar para vocês bem claro sobre isso: não deem voz para isso. E outra coisa pior ainda, e ainda mais quando essas profecias ainda se associam a mensageiros intergalácticos. Gente, é absurdo. É absurdo. Porque, por exemplo, agora voltando nos temas que eu tenho recorrido com vocês, eu tenho falado de alguns povos alienígenas. Todos eles têm uma marca central que é construção, evolução e melhoria como ser humano. Me fala, gente, aonde que está essa dissonância de crescimento humano com medo, com destruição, com ruptura, com fim do mundo? Isso aí não é mensagem extraterrestre. Isso aí é loucura. Isso aí é outro nome. Isso aí, para mim, chama-se subverter uma sociedade. Subverter as pessoas. Fazer as pessoas terem medo. E quando você tem medo, você é influenciado por oportunistas. Então, fica para vocês e para mim. Como eu estou vendo aí na internet, um monte de gente maluca falando essas coisas sobre profecias de fim de mundo por conta, né, da morte de um pontífice, no caso Francisco, e a possível eleição de um último, e que esse aí vai ser um anticristo, que vai levar o mundo, que vai levar a igreja à ruína, que vai botar o mundo na perdição total, e com isso será o fim do apocalipse total de tudo. Não. Eu posso falar um negócio para vocês, como historiador? Desde que quando o homem começou a registrar a história, a sua história no mundo, nós já tivemos pelo menos, acho que umas 1000 tentativas de apocalipse do mundo. 1000. Pelo menos, umas 1000 tentativas de apocalipse pelo mundo. E nós estamos aqui. Século XXI, ano de 2025. Com os mesmos problemas, ou quase os mesmos problemas do século XX, do século XIX, do século XVIII. Nós estamos aí. Estamos aí lutando, tentando sobreviver, tentando superar essas dificuldades, mas temos que superar as dificuldades à luz de uma razão, de um conhecimento das necessidades humanas que são
inalienáveis, né, que não são negociáveis: direito à vida, saúde, educação, lazer, moradia, trabalho, dinheiro digno, dignidade para todo mundo. Isso aí é inegociável. Agora, saiu disso, começou a criar falácia, começou a criar mentiras, e ainda mistura ainda profecias com religião, com geopolítica. Gente, é uma salada mista que, se você não tem conhecimento, se você não entende, se você não para, sabe, ler, se informar, né, se informar sobre o que está acontecendo no mundo em que nós vivemos, nós caímos nessas mentiradas. Passamos da credibilidade para essas mentiradas. É igual a história do Messias. O Messias, que é o Salvador do Brasil, Salvador da Pátria. Olha o resultado. Se eu falar do Brasil, sem falar da Alemanha nazista, se eu falar da Itália fascista, se eu falar da Espanha ditatorial, de Portugal ditatorial, se eu falar da Argentina dia da ditadura, a própria ditadura do Brasil, se eu falar da ditadura no México, se eu falar dos governos de extrema direita dos Estados Unidos que fizeram guerras pelo mundo inteiro durante quase todo o século XX, destruição, morte. Então vocês começam a compreender que tudo isso são formas de manipular e nos manter numa constante de medo. E o medo faz com que você acredite em coisas absurdas. E acreditando em coisas absurdas, sempre vai ter um grupo que vai lucrar, que vai tirar vantagens, que vai obter vitórias do meu e do seu medo. Fica para nós pensarmos sobre isso e realmente pautar nosso pensamento, nosso coração nas coisas que realmente são importantes. Não ficar perdendo tempo com profecias falacianas. Um bom fim de semana a todos e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos. Um abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.